tem alguma pergunta a fazer, alguma questão? Diga, querida, vamos lá. Eu tenho duas. A primeira, é possível, dependendo do consulente, eu não conseguir ler por questão de energia? A outra pergunta é... Vamos uma de cada vez. Peraí, calma, senão eu me enrolo todo aqui. A questão é, se não consegue ler por causa da energia do consulente. Não, isso não dá. Nós podemos às vezes ler porque nós não estamos conseguindo entender o símbolo. O consulente, uma vez que ele escolhe as cartas, o símbolo não vai mudar. Se escolhe uma torre, é uma torre. Eu não tenho que dizer, não sei o que eu estou conseguindo ler. Se saiu um mago, é um mago. Ele tem a sua interpretação. Por isso que a escolha é mágica. A escolha, uma vez que você escolhe, não tem o que você mudar. Se não consegue ler, talvez, ou a pergunta foi mal formulada, ou não está conseguindo raciocinar aquele símbolo com aquela questão. Então pode ser isso. Às vezes pode ocorrer que a pessoa não está bem, aí sim entramos num ponto importante. O tarólogo não está bem para a consulta. Ele acordou mal-humorado, ele não trepou de noite, ele não beijou na noite anterior, ele não comeu bem, não foi comido. Então tudo isso acontece às vezes, nós nos acordamos aborrecidos. Problemas financeiros, o trabalho, brigou com um amigo, vai lá, mas aquela também está jogando tarô junto comigo? Não, vai dar concorrente. Então acontece que a pessoa acaba se aborrecendo e acaba tendo um problema pessoal, familiar, e acaba não conseguindo trabalhar nela, ok? E a segunda? A segunda é, uma vez me falaram que a previsão de um tarô vai até 70%, porque a pessoa tem o livre-arbítrio, tem a decisão do plano espiritual e tem, eu não lembro mais uma outra coisa. Isso é verdade, não lembro? Tá, então a questão foi, ela disse que uma vez ela ouviu falar e falaram para ela que numa previsão ou numa consulta há 70% de média de dar certo e que 30% dependia do livre-arbítrio da pessoa, certo? E também, qual foi a segunda parte? 10% era livre-arbítrio, decisão do plano espiritual na mudança do... Tá. Era 70% de previsão, uns 10% de livre-arbítrio, uns 20% do ensino espiritual, ou seja, o tarólogo tirando dele da reta, claro, né? Se não der certo, algum problema foi aí que aconteceu, né? Muito bem. Acontece que existe aí sim alguns jogos que dizem o livre-arbítrio é seu para ir adiante. Outros jogos dizem não tem livre-arbítrio. Não tem. Por quê? Porque no tarô nós temos um conjunto de cartas chamado o Caminho da Dor, que são as cartas 12, 13, 14, 15, 16, que vai do pendurado à torre. E aí entra a questão, que livre-arbítrio eu tenho na demissão? Não é verdade? Que livre-arbítrio eu tenho diante da morte? Não tenho, de um divórcio, ou até de uma gravidez. Eu tenho livre-arbítrio do aborto? Talvez tenho, mas eu não queria ficar grávida, fiquei, e aí? Então, ou seja, o livre-arbítrio, ele tem o seu valor quando você tem o poder pessoal. Mas existem momentos que nós não temos livre-arbítrio. Por exemplo, você enfia a mão na cara da vizinha, fala mal dela. Que livre-arbítrio você vai ter depois? Ela vai de novo te enfiar a mão na cara, ou também vai te dar uma porrada ou mandar você para aquele lugar. Então, eu não queria fazer isso, me desculpa, já fez. Então, ou seja, existe a causa da ação e reação. Então, muitas questões onde eu estou ainda na ação, eu posso ter o livre-arbítrio. Isso o tarô fala muito bem das cartas 1, 2, 3, 4, 5, que são o mago, sacerdotisa, imperatriz, imperador, papa. Aí o livre-arbítrio é seu, faz o que você quiser. Pode dar tudo certo, vai depender de você. Agora, se eu estou com as cartas do Caminho da Dor, nos jogos, em algumas áreas, eu não vou ter o livre-arbítrio. Aí não tem, aliás, o mundo espiritual já lhe deu todas as chances. Por quê? Por exemplo, Torre. Torre é uma carta que a pessoa já teve muitas chances de mudança, muitas possibilidades de solução da vida. E só restou uma única questão para ela, que é o rompimento. Acha a torre aqui para mim, acha a torre. Que restou para ela somente o rompimento, que é exatamente o raio. O raio é um símbolo muito importante dentro da torre, onde ele é uma coisa superior que destrói o quê? Exatamente uma construção. Então a construção aqui, ela representa o quê? Aquilo que eu fiz, sei lá, construir meu casamento dessa forma, construir meu trabalho dessa forma, construir minha vida financeira dessa forma. E esse raio significa isso, um poder superior
que veio romper com o modo que você está lidando com essa questão e que não vai ter volta. Você não tem mais livre-arbítrio, acabou seu livre-arbítrio. Ou você muda ou não tem retorno. Então sempre é a renovação. A torre, ela é difícil de viver, a torre é muito difícil. Porém, ela já está lhe dando já um conselho. Olha, segue adiante, muda seu padrão de pensamento, muda a sua vida. Não adianta você querer recuperar aquilo do passado, que aquilo não existe mais. Então aí, por isso que eu digo, algumas questões têm sim livre-arbítrio e outras não têm livre-arbítrio. É tudo uma questão de analisarmos a questão com o jogo, com a carta. Então, muitos tarólogos falam exatamente isso em qualquer jogo, porque acaba realmente tendo, não querendo se comprometer. Mas é importante entender, estudar a estrutura do tarô é fundamental para uma boa consulta. O que é a carta do caminho do livre-arbítrio, que vai da carta de 1 a 6, o que é o caminho do prazer, que vai das cartas de 7 a 11, o que é o caminho da dor, que vai de 12 a 16, o caminho da evolução, que vai de 18 ao 21, mais o arcano sem número. O que representa esses 6 caminhos? Eles se manifestam na consulta. Quando nós lidamos com essa questão do registro acástico, ele está dizendo essa questão. Se eu tiro uma torre, está dizendo que, olha, já teve aquela experiência de vida, vai ter isso agora e no futuro não existe mais. Porque na nossa energia tem a lei da causa e efeito. Muito do que fazemos já está em movimento. Muito do que pensamos, analisamos. Se você fala mal de alguém e alguém já fez fofoca para esse alguém, já tem uma outra história ocorrendo lá atrás que você não está sabendo. A mesma coisa de coisas boas. Se você elogia uma pessoa, com certeza vai chegar nessa pessoa futuramente e pode acontecer coisas boas que você não está ainda vendo agora, não sabe do futuro. Aí depois de muitos anos, aquela pessoa que você elogiou, ela te encontra no trabalho e te oferece uma coisa positiva, ou aquela pessoa que você brigou, odiou, um dia vai ser seu chefe, lá na frente. E tudo é a lei da causa e efeito. E é isso que nos registros acásticos estão descritos, e é isso que o tarô lê na questão.